Gurizada medonha, bem-vindos à nossa segunda aulinha de cálculo estequiométrico aí. Toda questão de cálculo estequiométrico tu resolve com 3 passinhos, tá? Vamos lembrar os passinhos? Primeiro, tu sempre necessita de uma equação química balanceada. Então a reação descrita lá no enunciado é representada por uma equação química que são os sinais gráficos. Pois bem, esta equação necessita estar ajustada, balanceada para atender à lei da conservação das massas de Lavoisier. Todos os átomos que aparecem nos reagentes terão de aparecer nos produtos em igual quantidade, fazendo com que a massa nos reagentes seja igual à massa nos produtos. Qual é o segundo passinho? Ler no exercício o dado e a pergunta. Então, o exercício vai trazer um dado e uma pergunta. Isto tem que ser colocado na mesma linha de resolução, o dado e a pergunta. Terceiro passo, a gente deve retirar os dados da equação, tá certo? Então, pessoal, como eu coloco a equação química aqui, na linha de baixo eu coloco os dados da equação. E aquilo que eu li no exercício, que é o dado e a pergunta, eu coloco uma linha mais para baixo, tá? Bom, e como é que a gente acha os dados da equação? Vamos lembrar? Sempre que eu tenho um mol de qualquer substância, eu tenho a sua massa molar em gramas. Como que eu acho a massa de um mol? Vai na tabela periódica e soma a massinha de todos os átomos que aparecem na fórmula. Daí tu vai ter a massa de um mol em gramas. Lembre que sempre que tu tiver um mol de qualquer substância, tu tem essa quantidade de moléculas. 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. E se tu tiver que achar o número de átomos? Tu acha as moléculas e aí faz o quê? Multiplica por quantos átomos tu enxerga na fórmula, tá? Então, ó, como é que transforma moléculas em átomos? Multiplica o número de moléculas, que tu já tem que ter calculado, por quantos átomos tu vê na formulazinha, tá? Exemplo, pessoal, aqui, ó, eu tenho o gás carbônico. Ó, na fórmula do gás carbônico tem 3 átomos. Então, o que eu preciso fazer? Pegar o número de moléculas e multiplicar por 3. E aí, em vez de ter átomos, eu passo a ter, em vez de ter moléculas, eu passo a ter átomos, tá? E ainda, pessoal, 1 mol de qualquer gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tem o volume de 22,4 litros. Lembre que CNTP é a pressão de uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Pores, e se não estiver na CNTP? Bom, aí tu vai ter que calcular o volume fora da CNTP. Como que faz o cálculo, pessoal? Ó, PV igual a nRT. A famosa equação de Clapeyron dos gases ideais ou perfeitos, tá? Então, a pressão, o volume é o que tu quer descobrir. O N, tu coloca sempre 1 mol, tá?
Porque se fosse na CNTP, tu já sabia, 1 mol, 22,4. Se não está na CNTP, tu descobre, 1 mol vale quanto? Então tu coloca 1 aqui e o volume é o que a gente quer saber. Valor do R. Se a pressão estiver em atms, o R, constante universal dos gases ideais, vale 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o R vale 62,3. E aqui nós temos a temperatura, que tem que estar em Kelvin. Como que passa de Celsius para Kelvin? Soma 273, tá? Então, nós temos um exemplo, moçada, para começar a resolver, tá? Então, ó, o álcool etílico, quando submetido à combustão, produz gás carbônico e água, segundo a equação. Aqui está a equação. Para a combustão completa de 138 gramas de álcool, calcule a massa de O2 consumida, o volume de CO2 na CNTP e o número de moléculas de água. Então, eles deram um dado e 3 perguntas, tá? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Ter a equação química balanceada. Então, aqui está a equação, eu vou colocar aqui ela, ó. C2H5OH é uma combustão, uma queima, né? Então tem que reagir com oxigênio. O carbono se transforma em CO2 e o hidrogênio queimado vira água. Tu tá vendo que nesta equação não aparecem os números da frente, que é o número do balanceamento. Então, provavelmente ela não está balanceada. Temos que fazer o balanceamento. Veja como ela não está. Aqui, ó, tem 2 carbono antes da seta e depois da seta só tem 1 carbono. Então, ela não está balanceada. Precisamos fazer o ajuste aí, então. Então, pessoal, vamos começar pelo carbono. Aqui tem 2 e aqui tem 1, ó. Então, eu vou multiplicar por 2 e aqui por 1. 2 carbonos de cada lado. Agora, vamos com o hidrogênio, tá? 5 mais 1, 6. 6 hidrogênios. Do outro lado, tem 2. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por quanto para dar 6? Por 3, ó. E agora, os oxigênios, falta balancear. Depois da seta, está tudo pronto. Quantos oxigênios temos depois da seta? Vamos contar? Ó, 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes 3. Então, eu tenho 3 aqui, 4 aqui. Total de oxigênios após a seta, 7. Eu já tenho 1 balanceado, ó. Então, para 7, está faltando 6. Como aqui eu tenho 2, então aqui na frente vai o que, pessoal? 3. Então, primeiro passo, feito. Segundo passo, dado e pergunta do exercício. Então, aqui está escrito, ó, 138 gramas de álcool. Então, embaixo do álcool, eu vou escrever esta informação, ó, 138 gramas de álcool. Daí nós temos aqui a primeira pergunta. Calcule a massa de O2 consumida. Então, qual a massa de O2? Então, embaixo do oxigênio, vou colocar o que, gurizada? O X, então, ali. Então, vamos lá, pessoal. Ó, o dado e a pergunta. O que temos que fazer agora? Terceiro passo, dados da equação. Então, vamos lá, moçada. Ó, se aqui embaixo é gramas, o que eu tenho que retirar da equação? As gramas. Como que eu acho as gramas? A massa do mol?
olhando a massa na tabela periódica. Então, somos 2 carbono, o 6 hidrogênio e o oxigênio. Isto aqui dá 46 gramas. Agora, para cá, pessoal, o que eu quero aqui? As gramas de oxigênio. Então, o que eu tenho que procurar aqui? A massa do oxigênio na tabela. Não pode esquecer que aqui tem um 3, ó. Então, 3 vezes. Na equação tem o 3, tem que botar o 3 aqui. Eu quero o quê? As gramas. Então, ó, somos 2 oxigênio, dá 32 gramas ali. Então, multipliquei cruzado, tá certo? Eu vou ter, moçada, um x igual a 288 gramas. Então, a gente resolveu até aqui, ó. Mas tem mais pergunta no exercício. Ó, qual o volume de CO2 na CNTP? Então, eles ainda querem saber aqui, ó, quantos litros tem de gás carbônico? Tem Y. O que a gente tem que fazer? Retirar os dados da equação. Então, vamos lá, moçada, retirando os dados. Daí, eu tenho aqui o número 2, não pode esquecer, ó, 2 vezes. Tá escrito CNTP aqui? Está. Então, nós sabemos que cada mol de gás na CNTP vale 22,4 litros. Então, eu tenho 2 mol, 2 vezes 22,4 litros. E aí, o que nós fizemos? Multiplicamos cruzado, tá? Então, nós vamos ter um Y igual a 134,4 litros. Temos no exercício uma terceira pergunta ainda, tá? O número de moléculas de água. Qual o número de moléculas de água? Então, vamos colocar aqui, pessoal, a terceira pergunta, ó. Quantas moléculas eu tenho de água? Então, embaixo da água, porque a pergunta é da água. O que eu preciso fazer? Retirar os dados da equação. Então, que dado eu vou retirar aqui? Só olhar o que tu botou embaixo. Tu botou moléculas aqui, então tu vai procurar as moléculas aqui em cima, na equação, tá? Então, vamos lá, ó, pessoal. Ó, eu estou fazendo a equação. Na equação tem o coeficiente 3. Então, tem que trazer o 3 aqui, ó, tá? Moléculas. Cada mol sempre tem 6,02 vezes 10 dá 23 moléculas. Que aqui eu vou usar só como 6, tá? Então, ó, 6 vezes 10 na 23 moléculas aí. E agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado, ó, pessoal, multiplica cruzado. E aí, nós vamos ter o número de moléculas, que vai dar igual a 54 vezes 10 na 23 moléculas. Vamos passar para a notação científica. Então, ó, 5,4 vezes 10 na 24 moléculas. Pessoal, a vírgula estava aqui e eu trouxe para cá, ó, tá? Sempre que a vírgula andar para a esquerda, tu soma na potência o número de casas que andar para a esquerda. Então, ó, andou uma casa para a esquerda, o 23 virou 24. Vírgula anda para a esquerda, soma na potência. Se a vírgula andar para a direita,
tu tem que diminuir da potência. Nosso segundo exemplo. Quando 140,4 litros de anidrido sulfuroso a 0,7 atmosfera e 27 graus Celsius são transformados em anidrido sulfúrico, segundo a equação já balanceada, quantos mols de oxigênio são necessários e quantos átomos são obtidos no produto, tá? Então, primeiro passo, escrever a equação balanceada, que já deram para nós. Então, ó, 2SO2 reage com O2 e forma 2SO3. Segundo passo, dado e pergunta do exercício. Então, ó, 140,4 litros de anidrido sulfuroso são transformados em anidrido sulfúrico. Então, este aqui é o anidrido sulfuroso que é transformado, tá? Então, ó, 140,4 litros. Pergunta, quantos mols de oxigênio? Então, aqui, ó, embaixo do oxigênio, quantos mols? E nós temos uma segunda pergunta. Quantos átomos são obtidos no produto? Então, aqui, pessoal, o SO3, tá? Daí, quando a gente olha aqui, a gente só enxerga a molécula de SO3. Então, eu vou calcular primeiro as moléculas, mesmo a pergunta sendo átomos. Calculo as moléculas e depois, no final, transformo em o que? Átomos. Terceiro passo, os dados da equação. Então, eu tenho que retirar dados, pessoal, do SO2, tá? Aqui, pessoal, é o volume, tá? Então, qual é o volume aqui, tá? Daí, observa, moçada, que está a 0,7 atm e 27 graus Celsius. Está na CNTP? Não, porque CNTP é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. Então, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Volume fora da CNTP, puta véia nunca recusa tarado. Então, vamos lá, pessoal, ó. PV igual a nRT, tá? Ó, a pressão é 0,7. O volume a gente quer descobrir. Sempre calcula o volume de 1 mol. Se a pressão está em atm, o R vale 0,082 e 27 graus Celsius em Kelvin é igual a 300. Sempre lembrando que é 27 graus Celsius mais 273. Fiz a conta, deu 35,1 litro. Então, moçada, cada mol nessas condições tem um volume de 35,1 litro. Se fosse na CNTP, seria 22,4. Vamos voltar para a nossa equação, então? Quantos mols eu tenho aqui, ó? 2, tá? E cada mol, acabei de calcular, 35,1 litro, tá? Ó, 2 mol, 2 vezes. Agora aqui, pessoal, o que está escrito aqui embaixo? Mol. O que a gente vai calcular aqui? Os mols. Daí, quantos mols tem? Lembra que é o balanceamento? Então, aqui, ó, tem 1 mol. Multiplico cruzado, já vou ter o valor do X.
tá? Mas vamos já botar outra pergunta. Eu quero saber as moléculas de SO3. Na verdade, é os átomos, mas primeiro eu vou calcular as moléculas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, coeficiente 2, quer dizer que eu tenho 2 mol de SO3. E cada mol tem 6,02 vezes 10 dá 23 moléculas. Lembra o nome daquele número? Número de Avogadro, tá? Eu vou arredondar aqui, pessoal, para 6, tá? Então, ó, 6 vezes 10 na 23 moléculas. Vou apagar aqui, pessoal, para sobrar mais espaço para nós colocar a respostazinha aqui, tá? Então, ó, tô apagando. Vamos resolver. Vamos ver como é que vai ficar a nossa respostazinha. Então, ó, multiplico cruzado, pessoal, tá? Então, ó, x é igual a, pessoal. Então, aqui ó, dá 70,2, aqui é 140,4, então é 2, 1 e 2, então multiplicou x igual a 2 mols. Primeira resposta, ó, 2 mols de oxigênio. Agora vamos calcular aqui o número de moléculas. Então, ó, multipliquei cruzado e eu vou ter, pessoal, um y igual a 24 vezes 10 na 23 moléculas, tá? Lembrando que aqui dá 70,2 e aqui 140,4. Ali dá 1, aqui dá 2, simplificando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Tá, mas a pergunta não é o número de moléculas, é o número de átomos. Como transforma as moléculas em átomos? Multiplica por quantos átomos tu vê na fórmula da molécula. Então, aqui, pessoal, ó, cada molécula tem quantos átomos? Tá? 1 enxofre e 3 oxigênio. 1 enxofre e 3 oxigênio. Total de átomos por molécula, 4. 4 átomos. Então, ó, vezes 4 átomos. Porque cada molécula tem 4 átomos. Então, nós passamos a ter aqui, ó, 96 vezes 10 na 23. Não mais moléculas, e sim átomos. Passando para a notação científica, então, 9,6 vezes 10 na 24 átomos. Então, as nossas duas respostinhas. Pessoal, cálculo estequiométrico não é difícil. Segue os 3 passinhos do Boris que tu vai conseguir fazer as questões. Nos vemos daqui a pouquinho na correção dos exercícios.